Há crimes que chocam pela violência, outros pela repetição. E há aqueles que permanecem na memória coletiva porque desmontam, peça por peça, a ideia confortável de que o mal é sempre simples, impulsivo ou isolado. O caso que você vai ouvir hoje pertence a essa última categoria. Aqui não estamos lidando apenas com homicídios. Estamos lidando com um processo psicológico prolongado, construído ao longo de anos, sustentado por vínculos familiares disfuncionais, reforçado pela ausência de contenção social e finalizado por uma progressão clara de desumanização. Nada do que será dito aqui depende de choque fácil. O impacto vem do encadeamento lógico dos fatos. Porque quando a violência deixa de ser episódica e passa a obedecer a um padrão, ela deixa de ser um ato e passa a ser um sistema mental em funcionamento. E sistemas podem ser analisados. Este vídeo não trata de monstros no sentido folclórico, trata de indivíduos que desenvolveram, passo a passo, uma relação funcional com a morte. No campo da psicologia criminal, há um ponto em que o assassinato deixa de ser um meio e passa a ser um objeto. Quando isso acontece, a vítima deixa de existir como pessoa. O corpo passa a ser percebido como matéria, extensão, instrumento. É nesse ponto que surgem fenômenos como a necrofilia associada à violência letal, não como desvio isolado, mas como consequência de um colapso completo da empatia, da identidade do outro e do limite simbólico entre o vivo e o morto. Os chamados irmãos necrófilos não surgem do nada. Eles são o produto final de um ambiente onde a violência não encontra freio, onde a infância não encontra proteção e onde o vínculo familiar não opera como contenção, mas como reforço. O que veremos aqui é a anatomia desse processo, não uma sequência de crimes jogados ao acaso, mas uma estrutura psicológica coerente, repetitiva e previsível, exatamente por isso tão perturbadora. Tudo o que será apresentado neste vídeo se baseia em registros policiais, reportagens investigativas, documentos judiciais e análises psicológicas compatíveis com o comportamento descrito. Onde houver divergência entre fontes, isso será explicitado. Onde não houver confirmação documental, não haverá afirmação categórica. Aqui, rigor vem antes de narrativa. Se você busca entender o crime para além da superfície, se prefere análise em vez de espetáculo e se acredita que compreender o funcionamento psicológico desses indivíduos é mais importante do que apenas repetir seus nomes, considere se inscrever no canal. Toda semana, um vídeo longo sobre serial killers reais. E todo domingo, uma análise profunda de psicopatas e assassinos da cultura pop, sempre com abordagem psicológica, histórica e sem glamorização. O caso que começa agora não é apenas sobre o que foi feito. É sobre como a mente humana pode reorganizar a realidade a ponto de normalizar o impensável. A partir daqui, cada bloco vai desmontar esse mecanismo com precisão cirúrgica. Se esse tipo de conteúdo te agrada, considere se inscrever no canal e deixar o like, porque você está no Crime Sem Tempo. O tempo passa, o sangue não. Agora, vamos aos fatos. Ibrahim de Oliveira e Pedro Henrique de Oliveira nasceram na zona rural de Nova Friburgo, na Serra Fluminense, em uma família de lavradores extremamente pobres. As fontes divergem sobre a ordem exata de nascimento, mas são consistentes ao indicar que em 1995 eles tinham aproximadamente 19 e 21 anos, o que os situa como nascidos em meados da década de 1970. Os pais eram Brás de Oliveira, trabalhador rural, descrito de forma recorrente como alcoólatra e violento, e Maria Luísa Soares de Oliveira, que vivia sob agressões constantes. Além de Ibrahim e Henrique, o casal tinha mais 2 filhos, Jailton e Márcia, ambos adolescentes à época da caçada policial. Nenhum dos 4 irmãos aprendeu a ler ou escrever. Isso não é um detalhe social periférico, é um dado estrutural.
A ausência completa de alfabetização indica que essas crianças cresceram fora de qualquer sistema estável de socialização formal. Não houve escola funcionando como mediadora moral. Não houve linguagem escrita organizando pensamento abstrato. Não houve contato contínuo com normas sociais externas à lógica doméstica. O lar, portanto, não era apenas o espaço principal de formação. Era o único. E esse lar funcionava sob um regime de violência. Relatos colhidos por jornalistas e investigadores apontam que Brás agredia a esposa e os filhos com frequência, especialmente quando estava alcoolizado. Em episódios repetidos, expulsava Ibrahim e Henrique de casa, obrigando-os a passar a noite no meio da mata, sem comida ou abrigo. Em algumas ocasiões, a mãe, temendo pela vida dos filhos, jogava alimentos pela janela, em silêncio, para que eles sobrevivessem. Esse tipo de vivência produz um efeito psicológico muito específico. Quando a casa deixa de ser refúgio e passa a ser ameaça, o cérebro infantil reorganiza suas prioridades. O afeto deixa de ser central. O aprendizado passa a ser utilitário. A pergunta inconsciente não é o que é certo, mas o que funciona para continuar vivo. Dormir repetidamente na mata não representa apenas abandono, representa treinamento involuntário. Adaptação à escuridão, tolerância à fome, leitura do ambiente, ausência de medo do isolamento e, sobretudo, familiaridade com a ideia de que sobreviver exige afastamento humano. Vizinhos descreviam os irmãos como crianças e adolescentes fechados, pouco comunicativos, raramente integrados ao convívio comunitário. Não há relatos de brincadeiras, amizades duradouras ou vínculos sociais consistentes fora do núcleo familiar. Esse isolamento não era acidental, era estrutural. Na psicologia do desenvolvimento, isso impede a formação saudável da empatia. Sem interação, não há espelhamento emocional. Sem espelhamento, o outro não se consolida como sujeito. Alguns moradores relataram comportamentos considerados estranhos mesmo para os padrões da região rural: interesse por animais mortos, permanência prolongada em locais afastados e ausência de reações emocionais diante de mortes violentas noticiadas na comunidade. Esses relatos devem ser compreendidos como observações sociais, não como laudos clínicos, mas são consistentes com um processo conhecido de dessensibilização progressiva à morte. O ponto de ruptura documentado surge na adolescência. Em 1991, Ibrahim, então com cerca de 16 anos, confessou o assassinato de Norma Cláudia de Araújo, uma menina de 11 anos. Nesse depoimento, assumiu a autoria sozinho e negou participação do irmão. Como consequência, foi internado no Instituto Padre Severino, no Rio de Janeiro, onde permaneceu até completar 18 anos. As fontes registram alegações de que durante esse período de internação, ele teria sido submetido a maus tratos e abusos. Essas alegações não foram judicialmente comprovadas, mas são mencionadas por jornalistas e investigadores como parte do histórico institucional do caso. Independentemente disso, o que importa do ponto de vista psicológico é o seguinte: Ibrahim retorna à sociedade após 2 anos em uma instituição punitiva, sem escolarização, sem reabilitação psicológica documentada e sem qualquer reestruturação do vínculo familiar original. Ele retorna ao mesmo ambiente violento, com menos limites e com mais experiência de violência. Quanto à dinâmica entre os irmãos, as fontes descrevem um vínculo fechado, quase hermético. Não se observa uma liderança clássica, mas um reforço mútuo de comportamentos. Em termos técnicos, trata-se de uma relação de validação recíproca, onde impulsos desviantes não encontram oposição moral interna. Esse é o ponto-chave da ruptura psicológica. Não estamos diante de um evento traumático isolado, nem de uma infância marcada apenas por pobreza. Estamos diante de uma sequência contínua de falhas estruturais: família violenta, ausência educacional, isolamento social, institucionalização punitiva precoce e retorno sem contenção. Quando esse conjunto se completa, a pergunta deixa de ser por que a violência aconteceu. A pergunta passa a ser em que momento ela se tornou inevitável. Esse é o estado psicológico em que os irmãos entram na vida adulta. E é a partir daí que a violência deixa de ser sobrevivência e passa a ser escolha.
Após deixar a prisão, Ibrahim voltou a viver em área de mata, retomando a rotina de esconderijo e deslocamento por trilhas próximas à zona rural. Com o tempo, ele e o irmão passaram a circular com frequência nas imediações de residências localizadas próximas da mata, onde ocorreram furtos recorrentes. Moradores relataram desaparecimento de itens de uso doméstico e sobrevivência, incluindo comida, peças de roupa, cobertores, panelas e utensílios, o que reforça a suspeita de que os irmãos utilizavam esses materiais para se manter no mato por longos períodos. O comportamento observado indicava uma rotina organizada, deslocamento por trilhas pouco visíveis, permanência em pontos de abrigo improvisado e incursões rápidas para a obtenção de recursos. Essas ações ocorreram antes do ataque, que se tornaria um marco na escalada de violência atribuída aos irmãos. Em fevereiro de 1995, ocorreu um ataque grave na região de Janela das Andorinhas, em área de mata frequentada por moradores e visitantes. Na ocasião, o casal João Carlos Maria da Rocha e Elisete Ferreira Lima estava no local, próximo à vegetação e áreas de passagem para cachoeira/trilhas. Durante o ataque, João Carlos foi assassinado. As informações divulgadas sobre o caso apontam que os criminosos utilizaram pedras como um instrumento de agressão fatal, causando a morte do homem no local. Após o assassinato, Elisete Ferreira Lima foi violentada e mantida sob ameaça na mata. Apesar da situação extrema, ela conseguiu fugir em um momento de oportunidade, correndo por área fechada até alcançar um ponto de saída. Depois foi encontrada e socorrida, tornando-se a sobrevivente do ataque. A sobrevivência de Elisete foi um elemento decisivo para o avanço do caso, pois permitiu a confirmação do crime e reforçou o cenário de risco na região, intensificando o foco da investigação sobre os irmãos. Quando a mulher saiu da mata, ela não carregava apenas ferimentos. Ela carregava algo que muda completamente a lógica de um caso criminal: testemunho. Até aquele momento, o que existia era medo difuso, relatos dispersos e um cenário perfeito para a impunidade. Zona rural ampla, mata atlântica fechada, trilhas incontáveis e pouca estrutura policial preparada para a busca em ambiente florestal. Mas a sobrevivente transformou aquilo em outra coisa. A partir dali, não era mais um rumor de mato. Era uma ocorrência com descrição, padrão e urgência. Os jornais e o boca a boca da região começaram a tratar o caso como um período de terror. Não era só um assassino foragido. Eram dois irmãos que, segundo a própria investigação, passaram a agir como predadores que conheciam o território melhor do que qualquer policial, entrando e saindo das matas, atacando e desaparecendo. A caçada policial teve início formalmente após o ataque registrado em 27 de fevereiro de 1995, quando um casal foi surpreendido na região rural de Nova Friburgo. O homem morreu e a mulher conseguiu escapar jogando-se de um barranco. Aquela fuga foi o gatilho psicológico e operacional do caso. Dali em diante, a Serra Fluminense entenderia que havia um inimigo na mata. Com o aumento dos crimes, a tensão subiu a ponto de a população local começar a falar em vingança. A própria reportagem descreve um momento em que, revoltados, moradores incendiaram o casebre da família e os parentes dos suspeitos teriam fugido temendo linchamento. Mas a violência não cessou. Pelo contrário, novas mortes foram registradas nos meses seguintes, com relatos periciais de violência sexual pós-morte, o que consolidaria o apelido que a imprensa popularizou: Irmãos Necrófilos. A sensação de impotência levou moradores a uma reação desesperada. Agricultores e camponeses, diante da demora das capturas, passaram a circular armados, evitando sair à noite, e várias famílias abandonaram suas casas. A mata deixou de ser paisagem, virou ameaça, e isso pressiona o Estado por um motivo simples:
quando a população assume o papel de caçadora, a situação foge do controle. É nesse cenário que aparece uma informação crucial. O BOPE foi acionado e entrou na operação, que passaria a ter estrutura em fases e com reforço progressivo. A reportagem descreve que a atuação foi organizada em etapas, começando com poucos homens e avançando até mobilizar todo o efetivo, e que o BOPE mapeou trilhas, entrevistou familiares e trabalhou com orientação psicológica para traçar perfil, além de distribuir patrulhas fixas e móveis nas trilhas, com turnos extremamente longos e vigilância camuflada. Houve até mudança de estratégia de vestimenta e deslocamento. Menos cara de operação policial tradicional e mais caça silenciosa, com roupas à paisana e carros civis. A busca, no entanto, não era simples. Segundo o ex-comandante citado na reportagem, a tropa estava habituada a enfrentar crime urbano e não guerrilha em floresta. E os próprios irmãos teriam usado técnicas para despistar cães, incluindo espalhar sangue no corpo. A investigação também lidou com um fator inevitável: a floresta protegendo os criminosos, pela densidade e pelo conhecimento territorial deles. Em mata fechada, 3 passos separam perseguição de perda total de contato. Ao longo de 1995, mais ocorrências ampliaram a contagem de vítimas e elevaram o pânico. A reportagem lista assassinatos e também um evento decisivo para a narrativa jornalística do caso. Em setembro, uma jovem de 18 anos, Márcia Cristina de Mello, quase virou vítima ao impedir uma invasão armada com o revólver do pai, atirando contra a porta e afugentando um dos suspeitos. Um detalhe assim não é apenas factual. Ele alimenta a ideia, muito repetida em matérias, de que havia uma ameaça errante que podia surgir em qualquer sítio. O ápice da brutalidade noticiada veio com o último assassinato mencionado na reportagem, em 18 de novembro de 1995, quando uma mulher foi morta e seu filho de 9 anos foi agredido e morreu depois. Isso empurrou o caso para a lógica de ou prende ou a região colapsa. O prefeito chegou a oferecer recompensa por informações e a investigação teve de lidar até com desinformação e trotes com falsas aparições espalhadas pela comunidade. Então, a caçada entrou na fase final. Segundo os cálculos do comandante citado na reportagem, no fim da operação, chegaram a participar cerca de 700 homens, somando policiais e voluntários, numa mobilização raríssima para um caso rural. E foi nesse cenário, no dia 16 de dezembro de 1996, que a história rompeu a última barreira: o anonimato dos caçados. Um lavrador avistou Ibrahim numa localidade rural e alertou a polícia. Ele foi encurralado. Ainda tentou atacar a patrulha com facão, mas o subcomandante do BOPE, o capitão Fernando Príncipe Martins, efetuou disparos. Mesmo ferido, Ibrahim correu para o mato e foi encontrado morto cerca de 2 horas depois. Para a imprensa, esse momento tem um valor simbólico. O predador que dominava a mata finalmente caía dentro dela. Henrique continuaria foragido por meses, temendo morrer ou ser linchado, e só se entregaria posteriormente. Mas para os jornais, o capítulo decisivo era aquele: a morte de Ibrahim. Era o sinal para a comunidade de que o cerco funcionou. Para a polícia, um encerramento de uma operação descrita por seus próprios participantes como dolorosa. E para a história, o ponto em que a floresta devolveu ao Estado aquilo que havia escondido por tempo demais. Mesmo com a morte de Ibrahim, a história ainda não tinha terminado. Com Ibrahim morto, restava Henrique. Não apenas busca policial, mas uma pressão social crescente, quase incontrolável. Porque quando a população passa meses convivendo com medo, com boatos, com mortes e ataques na região, a justiça deixa de ser um conceito abstrato. Ela vira desejo bruto.
Naquele ponto, as pessoas não queriam mais prisão, queriam um fim definitivo, um fechamento que não deixasse margem para retorno. E é aí que a mídia entra como combustível. Os jornais amplificaram cada detalhe do caso. Manchetes, apelidos, especulações e descrições que alimentavam o terror, não só para informar, mas para manter a atenção. O caso virou espetáculo, virou sensação, virou material de consumo. E quando um crime vira consumo, o medo vira produto. A população, exausta, queria uma conclusão. A região queria respirar de novo e, ao mesmo tempo, a revolta crescia com força suficiente para transformar qualquer tentativa de prisão em confusão. A tensão era tanta que havia relatos de gente disposta a fazer justiça com as próprias mãos. E não seria a primeira vez que isso acontece em casos assim. Quando o criminoso se torna símbolo do medo, ele também se torna símbolo do ódio. E símbolos são destruídos, não julgados. E esse momento, para a população, não foi apenas o encerramento de uma caçada. Foi o fim de um pesadelo. Um peso saindo do peito. Um tipo de alívio que não é alegria, é exaustão. Mas mesmo com a entrega, a sensação não era de paz total. Era de catarse. Era acabou, mas deixou marca. Porque crimes assim não terminam quando um homem se entrega. Eles continuam no imaginário de quem viveu aquilo, na memória das famílias, nas conversas repetidas e no medo que demora a desaparecer. E no meio de tudo isso, sobrou uma certeza brutal. A mata, naquele período, não foi refúgio, foi cenário. Um cenário onde um horror real aconteceu por tempo demais, perto demais e sem aviso. Se você gosta de conteúdo assim, com narrativa documental e análise direta, considere se inscrever no canal. Aqui você tem vídeos longos toda semana, todo domingo um especial, e durante a semana shorts com curiosidades e temas reais sobre psicopatia, comportamento violento e true crime psicológico. Porque você está no crime sem tempo. O tempo passa. O sangue, não. Nos vemos no próximo caso.